Hello everyone! Como vocês estão hoje? Estamos aqui para mais uma videoaula de língua inglesa. Eu sou a professora Fabrícia Santos e nós vamos falar hoje sobre a unidade 6, ok? O que vai tratar a unidade 6? A unidade 6 vai falar sobre nouns. Você tem ideia o que seriam nouns? Vamos ver aqui? Então, logo no início nós vamos dar uma definição para nouns. Para a gente falar sobre esse assunto, primeiro a gente tem que entender o que são nouns. Eu coloquei para vocês aqui exatamente a definição que está na apostila de vocês, na página 601, ok? Lá na página 601 da apostila de vocês diz assim: tudo que está ao redor de cada pessoa, que é palpável ou não, que é imaginável, que está a milhas de distância, mas se conhece a existência. Sentimentos, ações, objetos, pessoas, lugares recebem um nome, uma denominação. São chamados substantivos. Em inglês, nouns. Então, nouns nada mais são do que substantivos, ok? Aqui eu tenho alguns exemplos de nouns para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, tea, que é chá. Eu tenho aqui hand, que é mão. Eu tenho aqui basket, que seria cesto. Eu tenho aqui wall, que é parede. Juice, suco. Eyes, olhos. Então, todas essas palavrinhas aqui são exemplos de nouns. São exemplos de substantivos, ok? Um substantivo noun é uma ideia, uma coisa, uma pessoa ou um lugar, resumidamente. Isso aqui também está na apostila de vocês, ok? Então, resumidamente, essa seria a definição de nouns, ok? Em seguida, nós vamos relembrar um pouquinho o que nós estudamos na unidade 4. Não sei se vocês lembram. Na unidade 4, nós falamos sobre nominal group. E quando nós falamos sobre nominal group, nós falamos um pouquinho sobre substantivos, nós falamos um pouquinho sobre nouns. Então, só para a gente relembrar aqui, eu coloquei aqui um grupo nominal para você, ok? Eu falei para vocês lá na unidade 4 que noun, que é o substantivo, vai ser o núcleo do grupo nominal. Geralmente aparece no final do grupo nominal, ok? Vocês lembram que eu falei que eu tenho um determinante, aqui no caso a, que é um artigo, é um determinante. Very expensive, são modificadores. E por último, eu tenho noun, que é o núcleo do grupo nominal, é o substantivo, beleza? Em seguida, nós vamos falar sobre plural dos substantivos. Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero dar uma dica para você. Na apostila de vocês, eles vão citar a regra geral do plural dos substantivos. E depois eles vão dar exemplos, ok? De todas as outras regrinhas, eles vão colocar um quadro e alguns exemplos sobre plural dos substantivos. Mas eles não especificam o porquê daquele plural. Então, a dica é a seguinte: se eu fosse você, pegaria o seu caderno e anotaria aí o passo a passo que eu vou colocar para vocês, ok? Pode dar um pause no vídeo, pode tirar uma foto para você depois copiar. Sabe aquele caderno bonito que você faz com aqueles esquemas que eu amo? Então, a minha sugestão é essa, que vocês façam esse esquema a partir de agora com o plural dos substantivos, até para facilitar na hora de você fazer os exercícios e na hora de você estudar para a prova, ok? Se você quiser, pode até me marcar no Instagram, tá? Posta lá seu caderno bonito. Meu Instagram é Fabrícia15, geralmente os alunos me mandam o caderno para eu poder ver como ficou legal, ok? Vamos ver aqui, queridos. Plural dos substantivos. O substantivo, ele pode ser contável ou incontável, ok? Isso daí a gente vai falar numa outra aula. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os substantivos contáveis, que são aqueles que eu posso utilizar no singular e no plural, ok? Então, hoje, especificamente, nós vamos falar sobre plural dos substantivos, como que eu faço para colocar esses substantivos no plural, ok? A primeira regra é bem básica, é bem fácil, tá? Até porque é igual no português. A gente só acrescenta S no final do substantivo. Então, essa é a regra básica da língua inglesa para eu colocar um substantivo no plural, ok? Então, vamos lá. Car,
singular. Cars, plural. Reparem que aqui eu acrescentei S no final. Em seguida, substantivos terminados em S, SH, CH, X, Z ou O, eu vou acrescentar ES no substantivo. Então, quando eu tiver algum substantivo com essas terminações aqui, segurem o O um pouquinho, tá? Porque a gente vai ver uns casos especiais. Então, de uma maneira geral, né, quando eu tenho algum substantivo com essas terminações, eu não vou acrescentar apenas S. Eu vou acrescentar ES, ok? Olha os exemplos que eu coloquei. Glass. Glass, copo. No plural, glasses. Reparem que terminou em S. Então, eu acrescento ES no final. Brush. Brush aqui não é verbo, é substantivo. Porque a gente tem brush como verbo também, o verbo escovar. Aqui não, aqui está como substantivo. Escova, ok? Terminou em SH. Se terminou em SH, eu acrescento ES no final. Beleza? Então, a gente tem que ficar ligado, prestando atenção no final desses substantivos, tá? Porém, alguns substantivos terminados em O, apenas acrescentamos S. Lembra que eu falei para vocês que o O a gente tinha uma situação especial? Existem alguns substantivos que terminam em O e eu só acrescento S, tá? Então, são exceções. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Foram, tá? Que seria fotografia, né? Foto. Termina em O, mas eu só acrescento S no final. Piano terminou em O, acrescento S. Kilo também terminou em O e eu só acrescento S. Então, vocês já sabem que esses 3 substantivos aqui são os mais comuns, tá? Terminam em O e eu só acrescento S. Então, se num exercício, numa prova aparecer, a gente já sabe que não vai seguir essa regra do ES. Eu só acrescento S no final, ok? Tem que, ficar ligado, hein? Em seguida, substantivos terminados em Y precedido de consoante. Retira-se o Y e acrescenta-se IES. Então, aqui vamos lá. Eu tenho que prestar atenção porque o substantivo terminou em Y. Mas ele terminou em Y e antes do Y eu tenho uma consoante. Se eu tenho uma consoante antes, deixa eu sinalizar aqui para vocês. Se eu tenho uma consoante antes, eu vou retirar o Y e colocar IES no final. Então, baby passou a ser babies. City, city, que é cidade, terminou em Y, precedido por uma consoante. Passa a ser cities, ok? Em seguida, porém, se o Y for precedido por uma vogal, segue a regra geral, tá? Então, isso daqui só aconteceu porque antes do Y eu tenho uma consoante, ok? No caso de boy, boy terminou em Y. Antes do Y eu tenho uma vogal. Segue a regra geral, só acrescento S no final, ok? Substantivos terminados em F ou FE. Geralmente trocamos o F ou FE por VES. Reparem que eu falei para vocês, geralmente. Não é sempre. Nós temos algumas exceções também, ok? Então, vamos lá. De uma maneira geral, life. Life terminou em FE. No plural, lives, ok? Coloco o VES. Knife. Knife, FE. No plural, knives. Leaf terminou em F. Lives, ok? Há exceções, conforme eu falei para vocês. Então, eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês saberem. Roof terminou em F, acrescentei apenas S. Proof terminou em F e eu só acrescentei S, tá? Então, existem algumas exceções. Em seguida, nós vamos falar sobre plural irregular. O que é o plural irregular? O plural irregular é um plural que não segue a regra. Vocês viram que eu falei para vocês que a regra geral é acrescentar S no final do substantivo. Mas vocês viram que nós temos algumas outras regrinhas que a gente tem que prestar atenção. No plural irregular, não tem regra. Cada substantivo vai ter a sua própria forma de plural, ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem que conhecer essas palavrinhas. Vamos ver aqui comigo?
Esses aqui são os principais. Man, que é homem. Reparem que é com A. No plural, men com E, ok? Woman, mulher. Women, mulheres. Child, criança. Children, crianças. Mouse, rato. Mice, ratos. Goose, ganso. Geese, gansos. Foot, pé. Feet, pés, plural, ok? Tooth, dente. Teeth, dentes. Person, pessoa. People, pessoas. Ox pode ser boi, tá? Oxen, bois, plural, tá? Não sei se vocês lembram, mas tem justamente um shampoo com esse nome, tá? Oxen. Então, está justamente se referindo, no caso do shampoo, ele é feito do tutano do boi, tá? Então, por isso que ele recebe esse nome, ok? E aqui também, quando eu falo de foot, que é pé, a gente tem football, né? A palavrinha football está se referindo justamente a foot, que é pé, tá? Isso aí foi só pra gente juntar aqui o assunto, tá? O foco realmente é a gente saber que esses substantivos aqui estão no singular e esses substantivos estão no plural. E você tem que ficar ligado pelo seguinte, vamos supor, se você tem numa frase man, o verbo vai ter que ser utilizado no singular. E se eu tenho man com E, o verbo tem que ser utilizado no plural, já que esses substantivos aqui, embora não terminem em S, estão no plural, ok? Tem que ficar ligado nisso. Sugestão de exercícios na apostila de vocês. Na apostila de vocês, nós podemos fazer da página 602, à página 604. Lá vocês vão ter exercícios gramaticais e vocês também vão ter exercícios de interpretação de texto, ok? Então, no exercício gramatical, como eu falei com vocês, eu sugiro justamente que vocês fiquem ligadinhos naquelas regrinhas que eu falei com vocês sobre plural, ok? Queria agradecer a vocês passarem esse momento aqui com a gente, tirando justamente as dúvidas e aprendendo um pouquinho mais, ok? Beijos para vocês, até a próxima aula.